Olá, queridos amigos do jornal Diário de Rio Mafra. Para nossa entrevista dessa semana, nós trouxemos um convidado muito especial hoje. Ele é médico urologista, diretor da Unimed de Santa Catarina e palestrante motivacional. Ele é Alberto Gugelmin, então seja muito bem-vindo. Eu agradeço imensamente a oportunidade e fico muito feliz. Nós que nascemos e crescemos aqui nessa terra, nós, por vezes, temos pouca oportunidade de estar falando para as pessoas daqui. Então, obrigado pela lembrança e estamos aí para contribuir dentro daquilo que for possível. Com certeza. Então, para iniciar a nossa conversa de hoje, você pode começar contando um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua carreira, como que você chegou até onde você está hoje. Temos aí uma longa história. Quando eu tomei a decisão de fazer palestras, eu procurei contar a minha história. Porque é uma história muito interessante, apesar de muito comum. Eu nasci aqui em Mafra. Na verdade, eu nasci em Rio Negro, não tinha maternidade em Mafra naquela época. Então, eu sou rionegrense. Mas foi só passar a ponte e eu passei minha vida toda em Mafra, logo eu sou mafrense. Nasci no bairro do Passo. Nós éramos leiteiros ali. Então, a nossa função era cuidar das vacas e entregar o leite nas casas das pessoas. Naquela época você entregava de manhã, à tarde você ia buscar vazio e levar um cheio. E assim foi toda a minha infância. Estudando aqui no Duque de Caxias, que era um colégio público. Hoje o Corpo do Bombeiro funciona ali. Depois no Barão de Antonina. Então eu gosto de contar essa história porque a nossa origem, ela nunca pode ser um motivo de fracasso. Ou ela nunca pode ser um motivo de desânimo na vida. Muito pelo contrário, a origem tem que ser um motivador, tem que te fortalecer. Ela tem que dar um caminho a seguir por conta disso. Então, nós vivíamos ali, éramos muito felizes. Mas a gente queria alguma coisa diferente para a vida. E na época surgiu a ideia de fazer medicina. E diferente das grandes cidades, com grandes cursinhos, tudo, a gente não tinha nada aqui, né? Recém iniciava o Colégio Mafrense, onde eu tive a oportunidade de estudar durante 3 anos. E dali fui ao vestibular. A única opção seria a Federal do Paraná, não haveria outra. E fizemos a Federal do Paraná. Com a graça de Deus eu passei naquele vestibular já na primeira tentativa. Fui um dos últimos a entrar. De 160 pessoas eu fui o 152. Então você veja que a vida é muito curiosa. Você tem que acreditar em você e você tem que acreditar no teu potencial e não olhar para as dificuldades. E lá fui eu, morei na casa do estudante e me formo 6 anos depois em primeiro lugar na minha turma. Então não interessa de onde você veio ou quem você é, interessa a força que você tem para fazer as coisas, a vontade, o sacrifício. E qualquer um de nós pode ser o que quiser, se realmente acreditar. Com certeza. E atualmente você faz a palestra A Força do Propósito, né? Como que surgiu a ideia de começar essa palestra? Então, nessa palestra eu procuro contar para as pessoas a minha origem, que me levou a ser médico, e a minha vida como médico, que é uma vida maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas, eu interagi com muita gente, e eu fui muito feliz, sou muito feliz aqui nessa cidade. Depois de vencida essa etapa do médico, eles me chamam para fundar a cooperativa. E nós fundamos a Cooperativa de Trabalho Médico Rio Mafra. E começamos a não mais trabalhar individualmente, mas por um grupo de pessoas que a gente acredita. E, de novo, deu tudo certo. Eu acabei seguindo um caminho muito interessante. No ano de 2011, saindo aqui de Mafra, eu me elejo diretor da federação. A federação ela é uma estrutura que cuida das 22 Unimedes do estado. Então é a primeira vez que alguém do interior, de uma pequena Unimed, consegue dar esse passo. Logo a seguir, eu viro presidente dessa federação, presidente do Mercosul, os 3 estados do Sul, e em 2017, vice-presidente da Unimed do Brasil. Então essa minha segunda jornada também foi espetacular. Tanto a pessoa física como dentro do cooperativismo, foram 2 jornadas incríveis. E aí, com tudo perfeito na minha vida, com felicidade, realização, saúde, dinheiro, poder, eu fui passar as férias na praia
e lá descubro um câncer de pâncreas. E aí, todo mundo sabe, uma doença muito difícil, só 20% das pessoas estão vivas depois de 1 ano. E eu tive um grande encontro com Deus nesse período, por conta do que aconteceu, e de alguma maneira Deus mandou pessoas conversarem comigo, e eu acredito nisso, dizendo que a minha vida precisava ter um outro propósito dali para frente, que eu precisaria... Estava tudo certo o que eu fiz até agora, mas era um momento de eu usar do meu poder, que foi conquistá-lo ao longo dos anos, da posição que eu ocupava, para fazer o bem para as pessoas. E esse bem teria que ser transformado em ações. E eu ouvi isso e tomei a decisão de fazer isso para a minha vida. Se é esse o caminho, se é isso. Então eu comecei um grande projeto chamado De Repente o Câncer. Projeto lindo. Faz 1 ano mais ou menos, 1 ano e 3 meses que esse projeto está rodando. Ele já foi premiado a nível nacional esse ano agora, umas 3 semanas atrás, em primeiro lugar, em que a gente busca dar para as pessoas todo o atendimento que deram para mim. Eu fui atendido rapidamente, as minhas consultas foram agilizadas, meus exames, a quimioterapia, a cirurgia, o acolhimento à minha família, assistente social, psicólogo. Então, eu entendi que isso tinha que ser feito para todo mundo. E aí a gente cria esse projeto, e que está sendo realmente sensacional. E, além disso, a palestra, que é a ideia que eu tenho de seguir por aí, tenho feito muito isso, contando para a turma a minha história, dizendo para todo mundo que a vida é assim, que ninguém é menor que ninguém, que todo mundo pode vencer, se realmente se dedicar. Falando a eles que, às vezes, quando está tudo perfeito, Deus te dá uma grande oportunidade de repensar a tua vida, e cabe a você aceitar ou não, e que a fé é o grande motivador e a gente está nesse mundo para ajudar os outros. Acho que é isso que me motivou a trazer essa palestra aí para o público. E como que está sendo o processo de luta contra o câncer, depois que você descobriu ele? A gente, como médico, a gente deu notícia de câncer para as pessoas a vida inteira, né? Era sempre um momento muito ruim, porque você tem alguém ali cheio de esperança, um pai de família, uma mãe de família, um filho, e você tem que dar uma notícia de que a doença chegou e que a gente vai ter que lutar contra isso. Então, como médico, era difícil. Como paciente, você nunca sabe como você vai reagir a isso. Nunca imaginei. Sempre tive medo. Ai, acho que um dia eu vou ter câncer, positivo. E aí, foi tão engraçado, porque eu nunca estive sozinho. A quantidade de pessoas, pacientes, clientes, amigos, as pessoas foram me rodeando e me dando energia. E eu digo que Deus veio para a minha vida de um jeito que eu não esperava e me trouxe essa mensagem, me dando um propósito. E eu me abracei nesse propósito e, fortalecido pelas pessoas, eu tenho ido bem, sabe? Então eu tenho dito que a morte, né? Claro que a gente pensa na morte, né? Mas eu penso tão pouco nela hoje em dia. Penso pouco. Talvez 10% do meu tempo. Nos outros 90% eu penso na minha vida e o que eu vou fazer até lá, o dia da minha morte. Então, eu tenho tanta coisa para fazer, eu acho que eu ainda posso ajudar tanta gente. E tenho feito, é incrível como a gente consegue tocar o coração das pessoas. Então, eu vou te dizer que é um grande aprendizado. Não é fácil, mas se ao longo da vida você foi capaz de cultivar pessoas, você nunca vai ficar sozinho nessa jornada. E tem muito tempo ainda, né? Assim nós esperamos, né? Se Deus quiser. E mudando um pouquinho o assunto, né? Esse mês a gente tem o Novembro Azul, né? E você pode falar um pouquinho pra gente sobre o que é o Novembro Azul e quais são as comemorações? Esse projeto que eu lancei aí para o país, o De Repente o Câncer, ele é um projeto que visa isso. Detectar precocemente o câncer. É um dos pilares do projeto. Claro que o projeto inicia com o acolhimento. Vamos acolher quem está sofrendo. Mas, antes disso, tem a prevenção. E a gente usa muito a palavra prevenção, mas, na verdade, ninguém vai prevenir nada, né? Se eu for no médico e fizer meus exames todo ano,
Eu não estou prevenindo o câncer. Eu estou me dando uma chance de descobrir o câncer precocemente. Essa é a grande diferença. Ter uma chance de tratar isso. Porque aí sim, o câncer ele nada mais é do que um podre dentro de uma maçã. Se eu descobrir esse podre enquanto ele está dentro da maçã, antes de chegar na casca, basta eu tirar a maçã e está tudo resolvido, né? O problema é que pela pessoa não ir, não fazer os exames, aquele podre vai aumentando até que ele chega na casca. E ao chegar na casca, esse podre passa para as outras frutas que estão do lado. E aí, eu não tenho mais como tirar, desmontar alguém. Então, quando a gente fala de Novembro Azul, de Outubro Rosa é impressionante a quantidade de câncer de mama. Eu agora que passei a minha vida a me direcionar para esse assunto, olha, vou te dizer que dos pacientes da Unimed, que a gente cuida, que são nossos, dos casos de câncer, 70% é mama. Então é uma loucura. Né? 5% é pâncreas, 70% é mama. Então a gente tem que cuidar delas, e obviamente que da próstata dos homens, de uma forma tão séria, pegando no pé, mandando carta, obrigando a fazer exame, pressionando, dando desconto, sei lá. Mas levar essas pessoas para dentro dos hospitais, das clínicas, fazer seus exames preventivos, para que possam efetivamente ter uma chance de cura real. E envolvendo o câncer de próstata também tem muito um estigma, né, em relação ao diagnóstico dele. É que o homem ele é um ser espetacular, né? Eu já dei tanta risada com isso na vida. A gente mora numa cidade do interior, né? Nós somos, à época, éramos três urologistas. Então, as pessoas passam por lá, né? Você acaba conhecendo todo mundo. E eles adoram fazer as piadinhas, tirar sarro, fazer brincadeira. O brasileiro, ele é diferente, né? Eu sou um médico, eu sou um ser humano que adoro brincadeira. Esses dias até postei isso, que ao longo da minha vida eu, por vezes, fui criticado por levar as coisas de uma forma muito leve. Então eu não sou um cara brabo, introvertido. Então se o cara chegar no meu consultório e me contar uma piadinha sobre a próstata, eu vou contar mais umas 3 para ele. Né? E nós vamos dar risada do próximo que vai entrar, porque saiu um, vem outro, né? Eles saem, se olham, começam a rir. Então, tem tudo isso. Claro que tem. Essa é a vida como ela é. Mas é uma grande bobagem, né? Vai lá, faz teu exame. Coitada das mulheres, sofrem tanto mais, fazem tanto mais exames do que isso, se submetem a situações tão mais constrangedoras, né? Os cabras são demais. Então, não dá para dar bola, brinca, mas vai fazer o exame. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Eu sempre expliquei para os meus pacientes da seguinte maneira, porque as pessoas precisam entender. Se não entendem... Então, eu sempre explicava assim, você imagine uma batata de mercado, batata inglesa. Aí você pega uma furadeira e faz um furo bem no meio da batata. Aí você pega uma bexiga de aniversário, esses balões de aniversário, enche ele, e pega o bico do balão e passa dentro desse furo da batata. Entendeu como é que fica? Então, se você consegue enxergar isso, você vai entender a próstata, que é a batata, ela está ao redor desse canal da urina e para o lado de fora da bexiga, apesar de estar encostada na bexiga. Então, a partir do passagem dos anos, a próstata começa a crescer. E aí ela pode crescer para fora. Então, se ela crescer para fora, vamos combinar que ela não atrapalha nada para urinar, porque o canal está lá dentro, né? Mas se ela crescer para dentro, ela acaba espremendo aquele canal. E ao espremer o canal, começam os sintomas. O jato da urina vai ficando mais fino, a pessoa precisa fazer mais força para urinar, não existe aquela pressão, aquele esguicho, é uma urina despressurizada. Ele termina de urinar, fica com a sensação que não urinou tudo, vai lá, urina mais um pouquinho, porque aquele canal está apertado. Isso é câncer? Não, necessariamente. Isso significa que a próstata cresceu para dentro. Só isso. Pode ser câncer, como não. Para isso você faz exame de sangue e faz o toque. E aí você vai dizer se foi um crescimento benigno ou se foi um crescimento maligno. Então os sintomas são principalmente relacionados às dificuldades para urinar. Mas uma pessoa pode ter uma próstata de tamanho normal, que não está apertando o canal da urina,
e mesmo assim ter um câncer. Então, quantas vezes a gente descobriu o câncer por causa de dor nas costas? O câncer de próstata, ele tem uma preferência por ossos chatos, então ele espalha para a coluna e para a bacia. Então, às vezes, você vai lá, acha na bacia uma lesão, você vai ver, estava lá na próstata a origem. Então, prevenção, ir no médico, fazer os exames, tirar sarro, brincar, mas fazer os exames. É bem importante, né? E após descobrir a doença, quais que são as formas de tratamento que dá para buscar? Perfeito. Então, voltemos à nossa maçã. Se eu descobrir esse tumor dentro da maçã, então ele é um tumor ainda localizado, eu vou lá, retiro a próstata e a pessoa está curada. Porque esse tumor ainda não espalhou para lugar nenhum. Não descobri nessa fase. Eu descobri numa fase em que esse tumor já é grande, está muito próximo da casca, da cápsula da próstata. Paciente mais idoso, o risco da cirurgia é grande. Eventualmente eu posso fazer radioterapia. É um mecanismo muito interessante, são ondas em que o paciente fica lá 3 minutos, 4 minutos numa máquina, durante 40 dias, e isso destrói aquela próstata. Então, a radioterapia é um jeito de tratar. Cirurgia, radioterapia. Se esse tumor já está espalhado, quando eu descobri já está na coluna, já está na bacia, bom, aí não adianta. Aí se usa a hormonioterapia. Ou seja, ele é um tumor que depende muito de testosterona. Então, à medida que você usa medicamentos, ou retira os testículos do paciente, realmente retira. Você faz isso cirurgicamente ou através de remédios. E dessa maneira você acaba com a testosterona. E esse tumor ele tem uma chance de regredir bastante grande. Então é basicamente não fazer nada, dependendo da idade, cirurgia, radioterapia, hormonioterapia. E então, para finalizar nossa entrevista, deixe suas considerações finais ao nosso público. Pessoal, o que eu vou dizer para vocês? A saúde é o nosso dom maior. O dinheiro a gente trabalha, a gente produz, o emprego a gente corre atrás, mas a saúde é um dom, é um presente que a gente ganhou e ele é um presente maravilhoso. Então cuida dela, cuida da sua saúde, da saúde da tua família, dos teus pais. Faça seus exames periódicos, não tenha medo disso, não tenha medo de encontrar as doenças, porque quanto antes você encontrá-las, antes você terá a chance de se livrar delas. E acima de tudo, se um dia você for sorteado para ter uma doença mais séria, mais pesada, sempre lembre que nessas horas é Deus, é a fé, é a esperança que nos fortalece e que nos ajudam a passar por tudo isso, fazendo disto uma grande experiência de vida e uma oportunidade de dar exemplo para os outros, para que eles também tenham a coragem de lutar quando esse dia chegar. Obrigado a vocês pela oportunidade, estou aí sempre à disposição nas redes sociais, podem falar comigo, meu Instagram é aberto, eu vou estar respondendo vocês individualmente, aí sempre à disposição. Um grande abraço, meu povo querido. Então, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite de vir aqui comunicar a nossa população, né, sobre esses riscos. E mais entrevistas como essa você encontra nas nossas redes sociais, no nosso jornal impresso e no nosso site.